Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o professor Sérgio Carvalho e nesse vídeo de hoje nós vamos enfrentar uma questão muito importante, uma questão que eu diria até bastante delicada, que muita gente enfrenta, uma pergunta que eu ouço com bastante frequência dos meus alunos e dos meus orientandos: professor, por que será que eu não consigo perseverar nos meus estudos? Eu estou constantemente, professor, começando a estudar novamente. Aí eu recomeço, lá pego aquelas matérias bem básicas e começo do zero. Aí eu faço a primeira semana, a segunda semana de estudo, a terceira, o primeiro mês, um mês e meio, aí eu começo a esmorecer, eu começo a desanimar, aí eu dou aquela parada, vou parando às vezes aos pouquinhos. Passo um dia sem estudar, daqui a pouco passo 2 dias sem estudar, daqui a pouco passo a semana inteira e quando eu menos percebo, eu parei por completo. Aí até eu criar coragem para recomeçar, lá se vão algumas semanas, às vezes até mais de um mês. E aí eu penso, não, eu preciso voltar aos estudos. Quando eu vou retomar os estudos, aí eu preciso voltar do zero, começar lá de onde eu havia começado da vez anterior. Não é de onde eu havia parado antes, não. Eu começo do zero de novo, porque com mais de um mês parado, às vezes mais de 2 meses parado, eu vou ter que começar do zero de novo, porque eu já esqueci aquele pouquinho que eu havia começado. E aí repete-se o processo e eu caio dentro desse padrão de interromper e recomeçar do zero. Interromper e recomeçar do zero, eu simplesmente não consigo perseverar. Será que existe um motivo para isso? Qual é a razão para eu não conseguir levar adiante os meus estudos? Bom, vamos lá. É uma questão, bastante subjetiva, vocês vão de convir, é uma questão bastante subjetiva, mas eu tenho aqui algumas ideias que talvez possam trazer alguma luz aí para a sua mente, para o seu coração, algo que você possa se questionar: será que é esse o meu caso? Será que é por isso que não consigo levar adiante? Então, o primeiro motivo que eu encontrei, até relacionei aqui no papel alguns motivos, pode ser que você não esteja ainda tão certo de que é exatamente isso que você quer. Você talvez não esteja tão convicto de que passar em concurso e ser um servidor público, uma servidora pública, é exatamente isso que você quer para a sua vida. Porque se você não tiver esta certeza, ou pelo menos essa quase certeza de que é isso que você quer, para que você vai se dedicar tanto assim? Por que você iria dedicar todo o seu esforço, o seu tempo livre, que você poderia usar para outras coisas, para estar ali se dedicando aos estudos, aprendendo talvez uma série de matérias que você nunca viu na vida, sabendo que tem que dominar aquelas matérias, aprender a fundo, resolver centenas, milhares de questões para ter um bom domínio e se sair bem naquela prova, sabendo que vai ter que enfrentar uma prova muito difícil? Por que você vai dedicar todo esse esforço se lá no fundo do seu coração você se questiona: puxa, será que é isso mesmo que eu quero para mim? Talvez se você começar a se questionar a respeito disso, você encontre aí uma resposta que até lhe surpreenda. Agora perceba bem, essa resposta é sua. Ninguém pode responder isso por você. Não adianta você perguntar isso para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas mais próximas. Ninguém terá essa resposta. Ela é personalíssima. É só você que vai saber se de fato é isto que você quer para o seu futuro. No meu caso particular, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu não tinha dúvida nenhuma. É isso que eu quero. Eu quero ser um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E quero ser professor também. Eu já era professor antes, já dava aula de física para os vestibulares,
Depois passei a dar aula de matemática também para os vestibulares, até que eu cheguei em um momento que só larguei as aulas para vestibular, passei a lecionar só para concurso. Mas eu queria ser um auditor da Receita. Não havia nenhum resquício de dúvida no meu coração a respeito disso. Pergunte a si, será que é isso mesmo que eu quero? E se você conseguir se responder positivamente, é isso que eu quero ser um servidor público, uma servidora pública, quero ter o meu lugar no serviço público, então já superamos algo muito importante, ok? Já superamos algo muito importante. Um outro questionamento aqui que eu faço, para tentar responder por que você não consegue perseverar, pode ser que você esteja bem aí no início e não caiu a ficha direitinho, tá? Ainda não caiu a ficha a respeito do tamanho do esforço e da dedicação que você deve colocar no seu projeto de estudos, no seu projeto de ser aprovado em concurso, para que você atinja esse objetivo. Quando está bem no comecinho, às vezes a gente ainda não percebeu a dimensão de onde foi que nós nos metemos. Porque vejam, vou fazer aqui uma analogia. Quando a gente é mais novo, está ali na época do colégio ainda está prestes a enfrentar um Enem, um vestibular, mas você já sabe que vai fazer um vestibular para medicina, por exemplo, uma hipótese, ok? Eu quero ser médico, vou fazer vestibular para medicina. Ora, vamos lá, É claro que todos nós, obviamente, sabemos que um vestibular de medicina é o vestibular mais exigente que existe. Como as vagas são poucas, para passar nesse vestibular de medicina, ou no Enem para medicina, você tem que praticamente ser o mais perfeito possível em todas as matérias, conseguir notas altíssimas em todas as matérias do vestibular. Seja na matemática, na física, na química, na biologia, na história, na geografia, na língua portuguesa, fazer uma redação belíssima, enfim. Você tem que ter um domínio muito bom de matérias, às vezes muito diferentes. Em geral, quem gosta muito de matemática, já não gosta tanto assim de história, de geografia, ou não se dá tão bem em língua portuguesa. Claro que isso não é uma regra, mas é algo muito comum de se ver. Quem se dá muito bem nas disciplinas de humanas, já não tem tanta afinidade assim com a física, com a matemática, com as disciplinas exatas, mas para passar em medicina, você tem que ser bom em todas. Em todas. Se falhar numa matéria, fui muito bem em todas as matérias, exceto uma, uma que vira a exceção, que você foi muito mal, vai certamente deixar você de fora das vagas do vestibular de medicina. A mesma coisa vale para concurso. Pense em concurso como um grande vestibular de medicina. Ah, professor, mas é mesmo? Mas eu quero fazer um curso mais simples. Não. Qualquer concurso que você vá se aventurar a fazer, se aventurar assim, modo de falar, que você decida fazer, você vai enfrentar algo parecido com o vestibular de medicina. Por quê, professor? Porque as vagas são poucas, são muitas e muitas pessoas almejando aquelas poucas vagas, ou seja, você vai enfrentar uma concorrência, e não só a questão das outras pessoas. A verdadeira concorrência, eu sempre digo, é você próprio, porque você vai enfrentar uma prova muito pesada, tá? Você vai enfrentar uma prova muito, muito, muito pesada. Então você tem que se sair super bem e em todas as matérias. Veja uma coisa curiosa, como a questão da concorrência das pessoas nem sempre é algo tão relevante. Existem concursos, normalmente concursos da área jurídica, concursos para juiz, para promotor de justiça, procurador da República, concursos em que normalmente sobram vagas. O órgão oferece 50 vagas, só passam 20 pessoas, só passam 30 pessoas naquele concurso. Na área fiscal, isso é algo menos comum ou pouco comum de acontecer, mas já houve
tá? Não sei se vão se recordar, mas me ocorreu aqui essa lembrança. Na última prova que houve para o fiscal de tributos estaduais do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a prova do ICMS do Rio, o último concurso foi no começo do ano de 2014. Eu estava lá dando aula lá para os meus alunos, né? Sim, né? E a prova era elaborada pela banca FCC. Naquela ocasião foi a Fundação Carlos Chagas quem fez essa prova. Meus amigos, eram 50 vagas oferecidas. 50 vagas para auditor fiscal de tributos estaduais do Rio de Janeiro. E passaram exatamente 25 pessoas, ou seja, apenas metade das vagas foi preenchida. A outra metade ficou ociosa. Não houve mais nenhum cristão para conseguir a pontuação mínima e pegar uma daquelas 25 vagas que sobraram. Então vejam que a concorrência é a prova e ao mesmo tempo a concorrência é você próprio, porque você precisa mesclar, né? Dedicação, esforço, compromisso, com tempo de estudo para conseguir evoluir em todas as matérias, no seu conhecimento de todas as matérias, para chegar na prova em condições de brigar pela vaga, tá? Chegar na prova em condições de brigar pela vaga. Pois bem, se você ainda não percebeu a necessidade de fazer esse grande esforço, porque você vai enfrentar algo mais pesado do que um vestibular de medicina, tá? Se você ficar brincando ali de ser concurseiro, né, não vai chegar a lugar nenhum, certamente não vai chegar a lugar nenhum. Então, no começo, muitas vezes, a gente fica ali, né, naquele banho-maria ali, fazendo de conta que está se preparando para concurso, mas muito longe ainda de empenhar todo o seu esforço, todo o seu potencial de estudo, de preparação. Você está dando ali, às vezes, 30%, 40% do esforço que você conseguiria fazer, caso decidisse. Então um dos motivos pelos quais eu vejo que muita gente ali não persevera nos estudos como deveria, é porque não caiu a ficha ainda, não se apercebeu, não se deu conta de o quanto precisa levar a sério essa história de se preparar para concurso público, ok? Vamos lá, um outro motivo que eu encontrei é a questão da continuidade. A pessoa não se deu conta, ainda não se apercebeu de quão importante é ela manter uma continuidade, uma regularidade nos estudos, tá? Por quê? Porque se eu estudo 2 meses e paro volto, estudo 2 meses e paro esse estudo não vai dar fruto. Dificilmente a pessoa vai conseguir evoluir no seu conhecimento. Por quê? Porque é preciso, dentro de um planejamento de estudos, você ter a questão da sequência. O estudo tem que ser continuado. Não quer dizer que você não possa tirar um final de semana para descansar, não. Não quer dizer que você não possa, ocasionalmente, fazer e decretar para si um feriado prolongado, pegar uma quinta, sexta, sábado, domingo, só para descansar, porque chegou a hora de fazer aquilo. Tá? Aí você pode fazer? Pode, a depender da situação. Mas isso não pode ser algo rotineiro, não pode ser algo que virou quase que uma regra na sua preparação. Então, conhecer a importância da continuidade, da assiduidade, é algo que é uma ficha que precisa cair na sua cabeça de imediato. Imagine, voltando aqui para o exemplo dos garotos ali que estão fazendo vestibular para medicina, você se recorda como foi o seu terceiro ano do ensino médio? O segundo, terceiro ano, sobretudo o terceiro ano ali, que é o ano que você vai enfrentar o vestibular ou o Enem, é barra pesada, vocês se lembram disso? Meu terceiro ano, vou nem dizer quando foi no milênio passado, né? Foi no ano de 1989 que eu fiz o terceiro ano do ensino médio, rapaz, faz tempo, né?
Naquela época chamava terceiro científico, né? Mudou, agora é ensino médio, agora não, já faz tempo. Pois bem, é mais ou menos por ali. O sujeito para? Não. Ele assiste aula às vezes de manhã e de tarde, tem colégio que puxa muito mais pelo aluno, coloca aula de noite, coloca aula não sei quando, de madrugada, toda hora é a pessoa ali fazendo aula, estudando, resolvendo questões, devorando livros, porque sabe que vai ter que pegar uma prova pesada para fazer no final do ano. Da mesma forma nós não podemos ficar naquela coisa, estuda, para um pouquinho, estuda e volta para o começo. Essa história de ter que parar e voltar, e quando voltar recomeçar do zero, isso muitas vezes é algo frustrante. Você começa a achar que você não é capaz. Ah, mas fulano começou a estudar depois de mim e já passou de mim. E eu fico sempre nessa história, nunca consigo, professor, nem sequer matar aquelas matérias iniciais, aquelas básicas pelas quais a maioria das pessoas começa a estudar. Língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, um raciocínio lógico. Eu não consigo sair disso. Eu não consigo passar para outras tantas matérias que eu tenho que aprender, porque eu não consigo terminar essas primeiras. Então você já sabe, já caiu pelo menos aí a ficha, deve ter caído, de que você precisa dar continuidade ao seu estudo, não dá para ficar interrompendo, tá certo? Um outro aspecto que eu pensei aqui, tá? Que leva as pessoas muitas vezes a não se empenhar como poderiam de fato. É a historinha do plano B, sabe? Já ouviram falar do plano B? Se é professor, eu resolvi estudar para concurso, mas se não der certo, aí eu vou trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma empresa, até já me chamou para trabalhar com ele, é que eu estou assim meio sem saber se quer. Então você já colocou para si, já está muito ali, eu diria assim, desculpe aí essa expressão, você está amparado numa muleta. Que muleta é essa? É o plano B. O seu plano B está muito vivo na sua mente. Está ali algo que é quase que uma autorização que você está dando para a sua mente, tá? De que se não der certo aqui, se eu não conseguir passar nesse primeiro concurso, eu já tenho o plano B, já está assegurado, eu já tenho algo seguro ali para fazer. E muitas vezes, e veja bem, eu quero deixar as coisas bem claras para vocês. Não é que seja algo necessariamente ruim você ter um plano B, não, tá? Não é algo necessariamente ruim você ter um plano B, um plano C, um plano D, um plano seja lá qual for, tá? Mas, muitas vezes, quando a gente se abraça com essa possibilidade de passar para o plano B, o plano C, o plano D, você muitas vezes acaba que se permitindo fazer um certo corpo mole. Para que eu vou me dedicar 100% aqui, colocar 100% do meu esforço nesse projeto de aprovação, se eu posso seguir um caminho aqui mais fácil, mais acessível? Meu pai não vai fazer nem sequer uma entrevista comigo, ele já disse, o cargo é seu, pode vir, você vai me ajudar aqui a dirigir a empresa, ou seja lá o que for. Para que eu vou fazer todo o meu esforço? Você pode até nem se questionar isso de maneira consciente, mas já está lá guardadinho no seu inconsciente essa mensagem. Se não der certo o concurso, eu vou trabalhar ali no plano B, no plano C. Vejam, isso que é prejudicial na história de você ter um plano B, um plano C. É você se amparar nessa possibilidade e se permitir, ou se autorizar, quase que de forma inconsciente, a não fazer todo o esforço que você precisaria ou que você poderia fazer para ser aprovado no concurso. No meu caso, eu vou ser muito honesto com vocês, viu, gente? Vou ser muito honesto com vocês. No penúltimo ano da engenharia mecânica que eu fiz, eu percebi, quando eu comecei a estagiar, eu tinha notas boas na faculdade, então conseguia os bons estágios. Eu tive um ótimo estágio
trabalhei com laticínios, uma indústria de laticínios, depois trabalhei numa indústria de fiação, depois, da mais moderna que havia aqui no Ceará, depois trabalhei numa indústria, numa fábrica de elevadores, montagem, instalação de elevadores, uma multinacional. Eu tive bons estágios na engenharia mecânica, mas ao longo desses estágios eu descobri que não era a minha praia, não era a minha praia. Eu, se fosse trabalhar com engenharia, eu seria alguém frustrado, eu seria um engenheiro infeliz. Poderia até ter um bom cargo e ter um bom salário, uma boa remuneração, não sei, tá? Mas eu não seria uma pessoa realizada profissionalmente. E aí, quando eu tive essa certeza e surgiu para mim esse horizonte novo, essa possibilidade de fazer um concurso, e pela primeira vez eu comecei a olhar com bons olhos para o serviço público e me encantou a carreira do fiscal da Receita, do auditor fiscal da Receita. Nesse momento, eu não tinha plano B nenhum, tá? Não tinha plano B nenhum. Repito, não se culpe por você ter um plano B. Não, não é algo ruim necessariamente, não é algo necessariamente ruim. Apenas coloque para si o seguinte: eu quero passar no concurso, vou fazer de conta que essa é a minha única possibilidade. Mesmo que isso não seja algo real, mesmo que exista ali um plano B, um C, um D, seja lá quantos forem, faça de conta que aquilo é algo real. Você só tem esse caminho, como foi assim para mim. Eu não enxergava e nem vislumbrava nenhuma outra possibilidade. Eu queria tanto ser um auditor da Receita que eu nem sequer imaginava um outro caminho. Às vezes algumas pessoas chegavam: rapaz, tem uma oferta ali para engenheiro mecânico na empresa tal, na fábrica tal que está abrindo, eles estão pegando currículo, teu currículo é tão bom, vai lá. E eu nem sequer ponderava essas possibilidades, porque eu sabia exatamente o que eu queria. E quando você quer muito alguma coisa, muito, e sabe que esse é o seu único caminho, tá? Você vai fazer tudo para conseguir ser aprovado, vai fazer de fato tudo que você puder fazer para conseguir o seu objetivo, tá? É igual uma pessoa que quer muito ser médico, né? Eu lembrei agora de um caso de um amigo meu, amigo de infância, rapaz. Naquela época, o vestibular havia 2 vezes por ano, era no meio do ano e no fim do ano. No meio e no fim do ano. E medicina só existia nas universidades federais. Naquela minha época era assim, não tinha curso particular de medicina, não havia, né? E aí um colega meu colocou na cabeça: eu serei médico, tá? E esse rapaz fez 10 vestibulares de medicina, 10 vestibulares de medicina, no meio do ano, no fim do ano, no meio do ano, no fim do ano, ou seja, ele gastou 5 anos da sua vida estudando para ser médico, para ser um estudante de medicina, para passar no vestibular de medicina. E ele conseguiu, né? Já faz muitos anos isso, isso foi lá da historinha do século passado. Ele é um médico respeitadíssimo, tá? Respeitadíssimo. Hoje ninguém vai atrás de saber quantos vestibulares ele fez, que diferença faz. Ele é um médico respeitadíssimo, um cara estudiosíssimo. Então, vejam, mas ele queria tanto ser médico que ele poderia ter feito: não passei para medicina, mas minha nota dá para odonto, minha nota dá para não sei o que mais lá, dá para direito, dá para engenharia. Ele não queria mais nada, ele só queria aquilo. Então, se você quer ser um servidor, faça por onde? Coloque no seu coração, encha a sua mente, o seu coração, desse desejo, porque tudo começa pelo desejo. Quanto mais forte for o seu querer ser aprovado, querer assumir aquele cargo específico, tanto mais você vai se esforçar por conseguir. E aí você vai deixar de lado essa história de não conseguir perseverar nos seus estudos. Por último, eu coloquei aqui, e não menos importante, uma questão que às vezes a gente esquece, mas pode ser que essa sua, digamos assim, esse seu desânimo,
essa sua falta de coragem seja uma questão de saúde. Pode ser que seja uma questão de metabolismo, uma questão de saúde. Pode ser que se você consultar aí um médico, um clínico geral e conversar com ele, olha doutor, eu estou numa preparação para concurso, mas eu começo a estudar e me sinto fraco, me dá logo um sono danado, eu não consigo nem estudar a semana inteira, tá? É como se eu tivesse aqui prejudicado de alguma forma, Então pode ser, não estou dizendo que estou dizendo que pode ser que você encontre ali numa consulta, uma boa consulta médica, uma saída, né? O médico descubra que esteja faltando algum tipo aí de complemento vitamínico, enfim. A dica que eu dou não tente fazer nada por conta própria em relação à questão da saúde, tá? Ah, professor, mas fulano disse que o comprimido tal, se eu tomar, eu fico ligado, eu vou conseguir estudar 24 horas por dia. Não recomendo, tá? Não recomendo absolutamente. Já vi muito concurseiro quebrando a cara com essa história de ouvir falar que o comprimido X é muito bom para quem estuda para concurso. Não faça nada disso sem orientação médica, não faça, tá certo? Ah, mas é um produto natural, professor, vem da natureza, é uma folha, uma casca da árvore, não sei das quantas, tá? Já me propuseram um negócio desse quando eu estudava para concurso. Aí o que eu fiz? Perguntei para o médico, ele disse assim, rapaz, isso aqui esse produto aqui, pode até deixar você mais alerta, mas vai afetar a sua pressão arterial, sobe a pressão da pessoa. Já pensou? Se eu tivesse ido e começado a tomar aquele comprimido só porque alguém disse que era bom? Então pode ser que uma consulta médica faça algo de bom por você, tá? Pode ser que uma consulta, veja bem, a um nutricionista faça algo de bom por você. Por quê? Porque a alimentação é tudo na nossa vida. E influencia em todos os aspectos. Se a gente está com alimentação inadequada, e isso é muito comum na vida dos concurseiros, e eu passei por isso também. Quem é que começa a estudar para concurso e não vai logo ganhando ali uns quilinhos a mais? É verdade ou não? Por quê? Porque a gente acaba se descuidando da alimentação. E uma alimentação inadequada, às vezes, reduz a energia do nosso corpo. Como não? Claro que sim, tá? Então fica aí essa dica para você. Quem sabe aí uma consulta a um bom médico, a um bom nutricionista, vai te ajudar de alguma forma você a ganhar uma condição física melhor para se preparar para o concurso, tá? Então são algumas reflexões que eu trouxe aqui para vocês, meus amigos. Nada do que eu falo aqui, sempre repito isso, não tome nada do que eu disser aqui como verdades absolutas. Apenas ouça e traga para si essa reflexão. Olhe no espelho e traga esses questionamentos para si, ok? Porque é você quem pode se ajudar. Eu posso dar algumas dicas, mas ninguém pode se ajudar mais do que você próprio. Tá joia? Então por hoje é só. Um forte abraço a todos e a gente se vê.